Olá! Vamos discutir um pouco hoje a respeito do pensamento de Durkheim. Vamos pegar um pequeno texto de Durkheim chamado Sociologia e Ciências Sociais, que está dentro de uma publicação intitulada A Ciência Social e a Ação Social, publicado pela editora de Fel em 1975. Trata-se de um texto pequeno, porém fundamental para compreender a maneira de Durkheim se apropriar da sociologia, ou melhor dizendo, a maneira pela qual o Durkheim vai compreender a sociologia. Neste pequeno texto, Durkheim principia observando que, por se tratar de uma ciência nova, a melhor maneira de explicar a sua natureza, objeto e método, é descrever simultaneamente sua gênese. Ou seja, ele parte do princípio de que longos esforços foram desenvolvidos ao longo dos séculos para se pensar o que é a sociedade. Portanto, é necessário observar todo este processo genético, uma vez que a sociologia ela vai nascer como uma espécie de síntese de todos estes esforços anteriores, diferenciando-se, no entanto, destes esforços anteriores, na medida em que a sociologia ela não vai operacionalizar com aquilo que a sociedade deve ser, e sim descobrir aquilo que a sociedade é. Vai ser o grande divisor de águas que Durkheim colocará a respeito da questão. Prosseguindo, Durkheim remete a Comte para mostrar que é nele que vamos encontrar a origem da palavra sociologia, uma área de investigação que tinha por finalidade designar a ciência das sociedades. Quando falamos em ciência, estamos nos remetendo a uma compreensão objetiva da realidade. Portanto, os esforços estão direcionados no sentido de compreender como que a realidade se movimenta, como que a realidade se constitui, independentemente do julgamento que o indivíduo possa fazer a respeito disso. Portanto, o conhecimento objetivo é o conhecimento da estrutura do determinado objeto, independente dos valores e crenças do investigador. Feito isso, Durkheim vai observar que os esforços no sentido para se entender a sociedade, em um sentido mais amplo, remontam a Platão, passando por Campanella, Hobbes e Rousseau, entre tantos outros. Porém, diz ele, estes diferentes estudos, ao contrário da sociologia, tinham um grande limite. Qual é este limite? Cita Durkheim. Pretendiam, efetivamente, não descrever e explicar as sociedades tal como são ou tal como foram, mas procurar o que as sociedades devem ser, como se devem organizar para serem tão perfeitas quanto possível. O objetivo do sociólogo é totalmente diferente, dirá Durkheim. Ele, o sociólogo, estuda as sociedades simplesmente para as conhecer e para as compreender, tal como o físico, o químico, o biólogo fazem para os fenômenos físicos, químicos e biológicos. A sua função, a função do sociólogo, é unicamente determinar corretamente os fatos que estuda, descobrir as leis segundo as quais eles se produzem, deixando aos outros a tarefa de encontrar, se for o caso, as aplicações possíveis das propostas que ele estabelece. Nesta pequena passagem, temos aqui vários elementos importantes. Primeiro deles, que o sociólogo estuda as sociedades simplesmente para as conhecer e para as compreender. É um pouco a separação que vamos encontrar em Weber a respeito do homem de ciência e o homem de ação.
Durkheim não está preocupado em conhecer a realidade para, a partir daí, propor soluções para a sociedade. O que ele está procurando fazer é compreender a sociedade e disponibilizar uma forma de conhecimento que possa ser apropriado por aqueles a quem melhor estejam preparados para operacionalizar com estes conhecimentos em prol da sociedade. Observe também uma comparação que ele faz em relação ao físico, ao químico, ao biólogo. É sempre bom lembrar que Durkheim vai se inspirar das ciências da natureza, que à época estavam mais desenvolvidas, com a finalidade de mostrar que, assim como a natureza possui as suas leis gerais, a sociedade também pode ser compreendida através das suas leis gerais. E, por fim, observe-se que o Durkheim está preocupado em encontrar leis que regem a sociedade. Portanto, ele está preocupado em compreender, em entender que todas as sociedades, por mais distintas que sejam, são regidas por parâmetros básicos. Portanto, ele se propõe a encontrar quais são esses parâmetros básicos, aqueles que ele chama por leis gerais que regem a sociedade. Com isso, Durkheim busca destacar como as sociedades, assim como o resto do mundo, estão submetidas a leis que derivam necessariamente de sua natureza e que a exprimem. Por outras palavras, os princípios que regem uma determinada sociedade não são ocasionais. Pelo contrário, eles se estruturam na própria lógica, nos próprios elementos constitutivos desta sociedade. Mas o que a sociologia deve investigar para compreender a sociedade? Esta é uma questão que inquieta Durkheim. A resposta de Durkheim é bastante simples e objetiva. A sociologia deve estudar os fatos sociais, ou seja, aquelas manifestações sociais que existem independentemente da vontade individual. Lembrando que, para o Durkheim, quando nascemos, já encontramos os fatos sociais, portanto, as instituições. Consequentemente, a sociologia vai ser a ciência das instituições. Ele procura compreender o porquê as sociedades, porquê as instituições existem, como surgiram, como se desenvolveram e qual o papel que elas cumprem para o funcionamento da sociedade. Assim, os fatos sociais é o objeto de investigação da sociologia. E estes fatos sociais são complexos, portanto, mais difíceis de aprender, diz Durkheim, produzindo, inclusive, em razão da sua complexidade, a percepção nos indivíduos de que, na vida social, diz Durkheim, tudo se passa de uma maneira contingente ou mais ou menos desordenada. Por outras palavras, a sociedade não é um todo caótico. Ela não se dá de qualquer maneira. Ela se dá dentro de uma determinada estrutura que é necessário compreender para poder desvendar. A apreensão dos fatos sociais é tanto mais difícil, pois, segundo Durkheim, e aqui cito Durkheim, o próprio fato de nós neles participarmos, ou seja, o próprio fato de nos relacionarmos com as instituições, inclinavam-nos a pensar que, sendo através de nós, eles, os fatos sociais, dependiam exclusivamente de nós e podiam ser aquilo que nós quiséssemos que fossem. Nesta perspectiva, a única questão que se podia levantar era saber não o que eles eram e segundo as leis, e segundo que leis procediam, mas o que nós podíamos e devíamos desejar que fossem. Portanto, o Durkheim não está tentando criar um novo modelo de sociedade. Ele está sempre apontando para a necessidade de compreender o que é a sociedade. Segundo ele, é somente no século XVII que amadureceu a compreensão
de que, abre aspas, o reino social tem as suas leis próprias. As leis são as relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Fecha aspas. Significa o quê? Que toda sociedade é regida por princípios mais ou menos regulares. Portanto, compete ao investigador compreender quais são esses princípios, estas regularidades que se dão em sociedades distintas, mesmo quando elas jamais tiveram contato entre si. Por outras palavras, brota, deste modo, a compreensão de que os progressos da humanidade nada tinham de fortuito, de caprichoso, mas dependiam de causas determinadas. Estes avanços, Durkheim vai destacar que estes avanços foram significativos no sentido de produzir conhecimentos pautados mais na observação do que na dedução, visando, abre aspas, compreender as realidades cuja natureza se impõe e que não podem ser modificadas como todas as coisas naturais conforme as leis que as regem, fecha aspas. Dizer que ele está apontando mais para a observação do que para a dedução não significa dizer que o pensamento dedutivo é abandonado pelo Durkheim. Mas, antes de se fazer generalizações, é necessário conhecer o objeto tal como aquele objeto é. Portanto, é necessário conhecer a sociedade investigada tal como a sociedade investigada é, antes que daí se possa extrair outras generalizações, inclusive comparativas entre as sociedades. Ok? Assim, vai dizer assim, dando continuidade ao raciocínio, por exemplo, forçoso era reconhecer, e aqui é o Durkheim falando, que as instituições dos povos não podiam mais ser consideradas como produto da vontade, ou seja, desejo de um indivíduo, mais ou menos bem esclarecida dos príncipes dos homens de Estado ou dos legisladores. Ou seja, não são indivíduos que fazem com que existam os fatos sociais, mas, pelo contrário, estes fatos sociais, eles transcendem os indivíduos. E isto é fundamental para o pensamento durkheimiano, porque ele vai separar bem qual é o campo da psicologia e qual é o campo da sociologia. Portanto, as instituições dos povos não podiam mais ser consideradas como produto da vontade, mais ou menos bem esclarecida, dos príncipes, dos homens de Estado ou dos legisladores, mas como resultantes necessárias de causas determinadas que as implicavam fisicamente. Dada a maneira como um povo está constituído em determinado momento de sua história, e o estado de sua civilização, nessa mesma época, resulta uma organização social caracterizada de tal ou tal maneira. Portanto, as sociedades não se organizam de qualquer maneira, mas elas sempre se organizam dentro de determinadas condições possíveis e que vai produzir, por exemplo, o campo da moral, da política, da filosofia, da arte, da cultura, da religião e assim por diante. Abre-se assim o caminho para a constituição de uma ciência da sociedade capaz, segundo Durkheim, de descrever e explicar para dizer quais as suas características e as causas de que dependem a vida social. Comte chamará a esta ciência por física social. Durkheim vai nominá-la por sociologia. Mas, afinal de contas, para que investigar as leis gerais da sociedade, reconhecendo-se que elas existam? Ok? São dois momentos. Primeiro, reconhecer que a sociedade, assim como a natureza, também é regida por leis. Segundo momento, para que conhecer estas leis? Durkheim responde a este problema de uma maneira bastante clara. Vai dizer: a sociologia
descobrindo as leis da realidade social, nos permitirá dirigir, mais refletidamente do que no passado, a evolução histórica, pois nós não podemos modificar a natureza, a moral ou a física, senão de acordo com as suas leis. Portanto, para Durkheim, as sociedades elas percorrem uma evolução. Daí a discussão em Durkheim das duas formas básicas de solidariedade. Solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Aquela que está presente, esta última estando presente nas sociedades onde a divisão do trabalho social está mais avançada. Certo? Portanto, é fundamental conhecer as leis para compreender a melhor maneira ou para ter clareza da melhor maneira de se proceder à evolução da sociedade. Ou seja, como é que as sociedades podem caminhar sem serem marcadas por conflitos. Como é que elas podem caminhar de uma maneira harmônica. Nesse sentido, vai dizer Durkheim, a sociologia nos desvia das iniciativas irrefletidas, estéreis, inspiradas pela crença de que nos é possível transformar, como quisermos, a ordem social, sem ter em conta os hábitos, as tradições e a constituição mental do homem e das sociedades. Por outras palavras, não se faz o que se quer dentro da sociedade. É necessário compreender a sua lógica interna para criarmos, para desenvolvermos as melhores condições de seu desenvolvimento, tá certo? Da sua evolução, melhor dizendo. Percebam que é uma espécie de técnica da razão. É como se o Durkheim quisesse encontrar, ou poderíamos dizer assim, encontrar um mecanismo eficaz que determinaria o desenvolvimento racional, harmônico e sem conflitos da sociedade. Como se a sociedade ela não fosse integrada por indivíduos, tá certo? Por indivíduos humanos. A sociedade ela não é uma máquina que funciona segundo determinados princípios regulares. A sociedade é o espaço no qual as relações sociais são conflituosas. A sociedade é o espaço no qual você tem interesses distintos sendo defendidos. Portanto, a sociedade é marcada por contradição. Daí que ela não pode ser reduzida a uma técnica da razão. Continuando, ainda a respeito da sociologia, Durkheim vai observar que a sociologia supõe que os fenômenos sociais nada têm de contingente ou de arbitrário. Os sociólogos mostraram que certas instituições morais, jurídicas, certas crenças religiosas eram idênticas sempre que as condições de vida apresentavam a mesma identidade. Pôde mesmo verificar-se que os costumes se assemelhavam até nos pormenores, e isto em países muito distantes uns dos outros, entre os quais nunca existiu nenhuma espécie de comunicação. Esta notável uniformidade é a melhor prova que o reino social não escapa à lei do determinismo universal. Sempre presente a ideia das leis, portanto, a importância de se compreender as leis sociais gerais que regem a sociedade e que vão permitir a esta sociedade desenvolver-se de uma maneira harmônica, sem conflitos. Embora reconheça que a sociedade é composta por indivíduos, não é, porém, o comportamento individual que interessa a Durkheim investigar. Para ele, as consciências individuais se expressam socialmente em um nível mais elevado, sendo este nível a consciência coletiva, materializada sob a forma de comportamentos institucionalizados. Como que se forma esta consciência coletiva para Durkheim? Vai dizer, as consciências individuais, associando-se de uma maneira estável, geram, devido às relações de troca entre elas, portanto, de trocas de experiências individuais, uma nova vida, muito diferente daquela do que elas seriam o teatro se tivessem permanecido isoladas
umas das outras. É a vida social. As instituições e as crenças religiosas, as instituições políticas, jurídicas, morais e econômicas, numa palavra, tudo o que constitui a civilização, não existiriam se não houvesse a sociedade. Por outras palavras, Durkheim quer dizer o quê? Que do intercâmbio entre os indivíduos, das consciências individuais, brotará um substrato comum, ou seja, ideias sociais gerais e comuns a todos, de tal maneira que, cada um abandonando o seu princípio particular, adentra a uma consciência geral, que reduz a sua liberdade, mas ao mesmo tempo garante a sua existência em sociedade. Seria como, a grosso modo, a ideia de que você sai do estado da natureza, abandona a sua liberdade extrema, mas reduz esta liberdade para continuar garantindo o fato de ser livre. É lógico que o Durkheim não está discutindo isto nestas páginas, mas a ideia é de que cada indivíduo é parte constitutiva da sociedade. A sociedade representa aquilo que é a consciência coletiva, representa os desejos maiores que todos os indivíduos teriam, mesmo sabendo que alguns dos seus desejos individuais não podem ser realizados da maneira como eles querem. Por uma vez que você vai ter regras, normas, leis, princípios a serem seguidos. Mas mesmo que tenha uma restrição desta liberdade plena, você cria as condições em sociedade para continuar sendo um indivíduo, tá, teoricamente livre. Ok? As instituições, assim, para Durkheim, formam as partes de um grande organismo social, a sociedade. Daí a necessidade de, na leitura do sociólogo francês, zelar para que elas deem uma sólida coesão a uma determinada sociedade, mas também reforcem este caráter harmônico para a coexistência das diversas sociedades. Então não basta que você tenha harmonia no interior de um determinado país. É necessário que existam regras gerais e universais que permitam a convivência, por exemplo, entre diversos países. Ok? Como seria, vamos lá, a grosso modo, a ideia de diplomacia internacional. Significaria que, por mais diferentes que os países sejam, eles respeitam certas normas gerais e internacionais de convivência entre os povos. E, por fim, encerrando esta discussão do pequeno texto do Durkheim, ele vai ressaltar a necessidade, sempre, de um desenvolvimento harmônico. É este desenvolvimento harmônico que produz para ele o desenvolvimento civilizatório. Ou seja, a civilização não se desenvolve com base no conflito. A civilização se desenvolve com base na harmonia. Neste espírito, diz Durkheim, efetivamente, a civilização supõe uma cooperação não só entre todos os membros de uma mesma sociedade, mas ainda de todas as sociedades que estão em relação umas com as outras. Além disso, ela só é possível se os resultados obtidos por uma geração se transmitem à geração seguinte, de maneira a poder acumular-se com aqueles que esta última obtiver. Mas para isto, é necessário que as gerações sucessivas, à medida que atinjam a idade adulta, não se separem umas das outras, mas guardem um contato próximo, quer dizer, que se associem a uma maneira permanente. E aqui abre-se a porta para uma discussão da concepção de educação no Durkheim. Durkheim vai dizer no livro Sociologia e Educação que a educação é o efeito das gerações mais velhas sobre as gerações mais novas. É deste vínculo que ele está se referindo aqui. É necessário que os aprendizados de cada geração sejam transmitidos. Mas nesse processo de transmissão, é sempre necessário também guardar a memória dos ancestrais para manter a coesão social e a ideia
de desenvolvimento, vamos dizer assim, sócio-histórico. Ou seja, os indivíduos não chegaram a constituir determinadas formas de sociedade do nada. Eles são tributários do seu passado e, portanto, no presente, eles têm que zelar por este passado. Mas o passado, à medida em que as gerações passadas, à medida em que transmitem os seus conhecimentos, também estão preparando o futuro das gerações. Fundamentalmente, era isso que eu gostaria de discutir hoje, dentro deste pequeno texto do Durkheim. Caso tenham gostado do vídeo, registrem-se no nosso canal. Obrigado e até a próxima!